Olá, queridos, como vão vocês? Esse é o nosso 8º vídeo e primeiro nós vamos ler um trecho da palavra de Deus que está no Salmo 46, versículos de 1 até 7. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Antes de começarmos, eu peço a você que curta, compartilhe e se ainda não se inscreveu, eu peço que você se inscreva no meu canal. Vocês estão esquecendo disso. O título para nosso bate-papo é A Linguagem do Politicamente Correto. Vocês já devem ter ouvido algumas vezes esse termo, politicamente correto. Hoje, esse termo provoca muito antagonismo, tanto que eu penso que daqui uns dias eles poderão até mudá-lo. Quem sabe para politicamente sensato. Será que vão usar outra palavra nobre como correto, nobre, valorosa, para qualificar algo que está sendo usado de uma forma tão nociva como o famoso politicamente correto? Desde terça-feira que eu pedi a Deus um tema para esse vídeo. Apesar da antecedência, a ideia só me veio na sexta pela manhã. Foi quando me veio a palavrinha politicamente correto. Eureka! Corri pro Google. E a primeira visão que eu tive foi de um texto adaptado do Luiz Fernando Veríssimo. O título era Peixe na Cama, texto publicado no Diário de Pernambuco em junho de 2006, e eu vou ler a questão para vocês. O politicamente correto tem seus exageros. Como chamar baixinho de verticalmente prejudicado? Mas no fundo vem de uma louvável preocupação em não ofender os diferentes. É muito mais gentil chamar estrabismo, idiosincrasia ótica, do que de vesguice. O linguajar brasileiro está cheio de expressões racistas e preconceituosas que precisam de uma correção, e até as várias denominações para bêbado, pinguço, bebo, pé de cana, poderiam ser substituídas a algo como contumaz etílico, para lhe poupar os sentimentos. O tratamento verbal dado aos negros é o melhor exemplo da condescendência que passa por tolerância racial no Brasil. Termos como crioulo, negão, etc., são até considerados carinhosos, do tipo de carinho que se dá a inferiores, e felizmente cada vez menos ouvidos. Negro também não é mais correto. Foi substituído por afrodescendente, por influências dos afro-americanos, num caso de colonialismo cultural positivo. Está certo. Enquanto o racismo, que não quer dizer seu nome, continua no Brasil.
Uma integração real pode começar pela linguagem. Ao comparar a linguagem cotidiana utilizada no Brasil e as exigências do comportamento politicamente correto, o autor tem a intenção de... tem 5 opções. Eu vou ler apenas 2, que se não foram as mais escolhidas, foram as que provocaram mais indecisão para quem entende um pouquinho mais do politicamente correto. Letra A. Criticar o racismo declarado do brasileiro que convive com a discriminação camuflada em certas expressões linguísticas. Eu acho que por eliminação eu escolheria essa. E tem a letra E, que diz: sugerir que o país adote, além de uma postura linguística politicamente correta, uma política de convivência sem preconceito racial. Imagino que muito aluno escolheu a letra A. E, na verdade, a correta era a letra E. Eu ia errar. Eu penso que esse tipo de questão não deveria cair no Enem. Mas já que caiu, 2 pessoas pensaram na letra A, como eu. A primeira a justificar por que a letra E não seria correta, ela disse: não se extingue o preconceito da noite para o dia com uma política de convivência. Essa é a ideia do politicamente correto. Mascarar a realidade. Eu gostei da argumentação e eu concordo plenamente com ela. Sobre os detalhes do texto do Veríssimo, a gente vou comentar um pouquinho mais tarde. Primeiro eu vou fazer a pergunta: de onde vem o politicamente correto? Para que fim? A ideia central de alguns que são politicamente corretos é bastante sensata, baseado numa preocupação real das diferenças do semelhante para não ofender, né? Como disse o próprio Veríssimo. Para uma vida em sociedade, a linguagem sempre foi muito importante. Alguns conceituam a linguagem como base da cultura. E ela é a responsável pela existência das civilizações. Eu concordo. Eu vou ler aqui para vocês um trecho desse livrinho precioso que eu tenho aqui, A Nova Ordem Mundial, introdução, de Alexandre Costa. Olha o que diz. Não existe revolução cultural sem a destruição da linguagem. Depois do relativismo, nenhum outro fator tem tanta influência na inversão dos valores de uma sociedade. Criar uma nova língua ou novilíngua, tão flexível a ponto de não mais diferenciar o errado do certo, no meu entender, não apenas não vai ajudar em nada aquele que fala errado, mas também vai destruir os parâmetros do idioma no longo prazo. Esta ele chamou de estúpida teoria do preconceito linguístico, as mudanças no idioma, a promoção da vulgaridade, da burrice e da ignorância como mérito, não são fatos espontâneos, fazem parte de um plano diabólico. Linguagem como forma de alienação. Na imprensa, nas instituições de ensino, entre outros, são adotadas linguagens que atenuam as críticas, se necessário. Exaltam os mentores e, de quebra, podem condenar os que discordam.
fala minha. Sem falar nas palavras que eles alteram o significado para esse mesmo fim. Total inversão de valores. Deturpa o sentido de ser conservador como se fosse um nome depreciativo, algo arcaico, algo ruim, ou até mesmo nocivo, apontando sua preferência ao conservadorismo como um sinal de mediocridade, retrocesso, enquanto exaltam tudo que cabe dentro da palavra progressista. Mesmo que nesse termo tenha cabido os temas da campanha do Stalin, que matou 45 milhões de seu próprio povo. A linguagem foi e é ainda muito usada como arma psicológica. Voltando aqui ao livrinho do Alexandre, o Lenin transformou o significado de algumas palavras e proibiu outras tantas. Já o Joseph Goebbels, lembra do Goebbels? Eu creio que seja assim que pronuncio. O Roberto Alvim, secretário da Cultura. Já estamos no terceiro secretário da Cultura. Pois é, ele foi o causador, o Goebbels foi causador da discórdia e da exoneração do Roberto Alvim. E quem é esse Goebbels? Paul Joseph Goebbels substituiu algumas palavras e eliminou outras que incomodavam o projeto nazista. Teve também o Antônio Gramsci. Ele aprendeu do Karl Marx. Ele também ensinou a destruir a linguagem como forma de implantação de uma nova ordem social e cultural. E por último, Maquiavel, que veio antes de todos estes, ele ensinou que o príncipe deve, mais do que utilizar as palavras de maneira conveniente, convencer seu povo a usá-las conforme a sua conveniência, conforme a conveniência do príncipe. O politicamente correto leva ao uso da palavra conforme a conveniência de quem? Quem é o príncipe que convence o povo a usar a linguagem conforme a conveniência dele? Quem é? Aspas por Alexandre. Quando a linguagem declina, a capacidade de compreensão da realidade diminui na mesma intensidade. Quem não compreende os fatos não pode avaliar, não pode comparar, não pode reagir, mas pode e será manipulado. Essa onda do politicamente correto não é espontânea e não é bacana. Não é bacana como a princípio parece ser. Quando a gente usa o politicamente correto para não melindrar uma pessoa, para não entristecer, para não magoar, ou para não lembrar dela que ela tem um problema, né? Assim como o Veríssimo acredita e tantos outros acreditam nisso. Eu também acredito em muitos fatores que a gente precisa, que seria bom a gente não melindrar. Voltando ao Alexandre, aqui fala. É uma ideia satânica criada nos anos 40 e aperfeiçoada nas décadas seguintes por influentes acadêmicos de universidades americanas ligadas aos grupos globalistas. Seu objetivo é destruir a capacidade
cognitiva, impondo regras morais contrárias às regras que regem a linguagem e a comunicação das pessoas. Os russos e chineses também estudaram bastante esse assunto e suas ditaduras usaram muito dessas técnicas. Bem, pessoal, hoje eu só postei metade do vídeo porque ele ficou super, hiper longo, mais de 30 minutos. Semana que vem eu vou enviar a outra metade para vocês. Tenham uma boa semana, Deus abençoe vocês. Beijos!